Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à imunologia. Hoje falaremos sobre os anticorpos. Como será que os anticorpos atuam na resposta imune? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Os anticorpos são moléculas glicoproteicas produzidas pelos linfócitos B, que circulam através do sangue, sendo responsáveis pela notável capacidade de detectar, localizar, reconhecer, ligar-se e inativar, ou mesmo dar início ao processo de eliminação de um antígeno. Já antígeno é qualquer substância estranha ao organismo capaz de desencadear a produção de anticorpos. Cada molécula de anticorpo possui uma estrutura única que lhe permite ligar-se à tensão de forma específica ao antígeno correspondente, fazendo com que a ligação entre ambos seja do tipo chave-fechadura. Os linfócitos B, quando estimulados pelo antígeno, diferenciam-se em células denominadas plasmócitos. Os plasmócitos, além de produzir, são capazes de, atenção, secretar anticorpos. Essas células plasmáticas que migram para a medula óssea continuam produzindo anticorpos por meses ou anos, de modo que, se o micro-organismo tentar infectar o hospedeiro novamente, os anticorpos secretados fornecerão proteção quase que imediata contra este antígeno. Bem, agora vamos ver como os anticorpos se apresentam sob o ponto de vista estrutural. Uma molécula de anticorpo é composta por 4 cadeias polipeptídicas, sendo 2 cadeias pesadas idênticas e 2 cadeias leves idênticas, onde cada cadeia contém uma região variável responsável pelo reconhecimento do antígeno e uma região constante que interage com os receptores de superfície celular. Cada cadeia leve está ligada a uma cadeia pesada e as 2 cadeias pesadas estão ligadas uma a outra por pontes de sulfeto. Os anticorpos usam suas regiões de ligação ao antígeno, chamadas FAB, para se ligar e bloquear os efeitos prejudiciais de micro-organismos e toxinas. E usam as suas regiões FC para, ativando diversos mecanismos efetores, agora eliminar esses mesmos micro-organismos, bem como suas toxinas. Bem, agora falaremos sobre as classes e subclasses dos anticorpos. Como vimos anteriormente, IG é a abreviação de imunoglobulina, já que as letras que acompanham essa abreviação dizem respeito à classe específica desses anticorpos. Podemos diferenciar 5 classes distintas de anticorpos, as quais são chamadas de IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. As diferentes classes de imunoglobulina diferenciam-se entre si por suas propriedades biológicas, localizações funcionais e mecanismos diferentes para a retirada de antígenos do organismo. Começaremos pela IgM. A IgM representa entre 5 a 10% das imunoglobulinas totais. Apresentam-se na forma de um pentâmero, o que acaba lhe conferindo uma resposta imune mais eficiente. É também a principal imunoglobulina da resposta primária aos antígenos, sendo a primeira classe a elevar-se à tensão,
na fase aguda dos processos imunológicos, sendo por isso útil no diagnóstico diferencial das infecções virais ou parasitárias agudas. Em relação à IgG, esta é a imunoglobulina mais abundante no sangue e nos espaços extravasculares, respondendo por cerca de 70% a 75% do total de imunoglobulinas. É o anticorpo mais importante da resposta imune secundária, possuindo alta afinidade para a ligação antígeno específico. Em humanos, as moléculas de IgG são as únicas capazes de atravessar a barreira placentária, conferindo um alto grau de imunidade passiva ao feto e ao recém-nascido. Já a IgA representa cerca de 10 a 15% das imunoglobulinas totais, sendo a imunoglobulina predominante em secreções, como a saliva, lágrimas, secreções nasais, colostro, leite, secreções traqueobrônquicas e gastrointestinais. Em relação à IgD, esta representa menos de 1% das imunoglobulinas presentes no plasma, mas aparecem em grande quantidade na membrana dos linfócitos B circulantes, já que essa classe de imunoglobulina está relacionada com a ativação dessas células. E por último, falaremos da IgE. Entre todas as classes de imunoglobulina, a IgE é aquela encontrada em menor quantidade. Pode ligar-se às superfícies de eosinófilos e mastócitos através de receptores, resultando na liberação de mediadores da resposta de hipersensibilidade imediata. Também apresenta importante papel na imunidade contra parasitas, especialmente os eumintos, e também nas doenças alérgicas. Bem, agora falaremos sobre os mecanismos de ação que os anticorpos utilizam para exercer as suas funções. A resposta imune humoral, mediada por anticorpos secretados pelos linfócitos B, leva à destruição de organismos extracelulares, prevenindo assim a disseminação das infecções. Dentre as principais maneiras pelas quais os anticorpos contribuem para a imunidade estão: neutralização de micro-organismos e toxinas microbianas, opsonização e fagocitose, citotoxicidade celular dependente de anticorpos, reações mediadas por imunoglobulina e eosinófilos e mastócitos, e ativação do sistema complemento pela via clássica. Iniciaremos pela neutralização de micro-organismos e toxinas microbianas. A neutralização é a maneira mais simples dos anticorpos protegerem o organismo. Os anticorpos neutralizam os micro-organismos intracelulares, como os vírus, impedindo-os de penetrar nas células onde se replicam e também impedem a ligação das toxinas nas células hospedeiras, bloqueando os seus efeitos nocivos. Na verdade, os anticorpos recobrem os sítios tóxicos do agente antigênico, promovendo a sua neutralização. Daí o nome do mecanismo. Falando agora sobre a opsonização e fagocitose, veja, em relação às bactérias que se multiplicam no meio extracelular, apenas a ligação pelos anticorpos não é suficiente para eliminá-las. Neste caso, a função do anticorpo é a de permitir que as células fagocitárias, como neutrófilos e macrófagos, ingiram e destruam a bactéria. Esses fagócitos possuem receptores de membrana que reconhecem a região FC dos anticorpos IgG que recobrem a bactéria,
resultando na fagocitose do complexo antígeno-anticorpo. Os fagócitos estendem a sua membrana plasmática em torno do micro-organismo ligado, ingerindo-o em uma vesícula chamada fagossomo, que por sua vez se fundirá com os lisossomos. Grandes quantidades de espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico e enzimas proteolíticas são produzidas nos lisossomos de neutrófilos e macrófagos ativados, contribuindo para a destruição do micro-organismo ingerido. Agora, atenção! O mecanismo de revestimento de patógenos e de partículas estranhas pelos anticorpos é chamado de opsonização. Bem, em relação à citotoxicidade celular dependente de anticorpos, diversas células, como as natural killer ou NK, macrófagos, neutrófilos e eosinófilos, possuem potencial citotóxico e expressam receptores de membrana para a região Fc das moléculas dos anticorpos, como os das classes IgG e IgE. A destruição pelas células NK de células-alvo recobertas por anticorpos é denominada citotoxicidade celular dependentes de anticorpos, cuja sigla em inglês é ADCC. Esse mecanismo ocorre quando anticorpos ligados à superfície de uma célula interagem com os receptores Fc nas células NK. Inicia-se então a destruição citotóxica das células-alvo através da liberação de grânulos citoplasmáticos da célula NK, contendo perfurinas e granzimas. Bem, agora falaremos sobre as reações mediadas por imunoglobulina juntamente com eosinófilos e mastócitos. Veja, os anticorpos da classe IgE ativam os mastócitos e reações mediadas por eosinófilos, fornecendo defesa contra parasitas eumínticos e as doenças alérgicas. No entanto, a maioria dos eumintos é grande demais para ser fagocitada, e seu invólucro espesso os torna resistentes a muitas das substâncias microbiocidas produzidas pelos neutrófilos e macrófagos. Dessa forma, o anticorpo IgE, ao se ligar os eumintos, recruta e ativa os eosinófilos, levando à degranulação das células e à liberação de mediadores tóxicos. A interleucina 5, secretada pelas células T auxiliares do tipo TH2, irá aumentar a capacidade de ação dos eosinófilos para finalmente promoverem a destruição dos parasitas. O último mecanismo funcional dos anticorpos que falaremos aqui refere-se à ativação do sistema complemento. Uma outra função dos anticorpos IgM e IgG é ativar pela via clássica o complemento, que é um sistema formado por proteínas que, quando ativadas de maneira sequencial, ou seja, em cascata, resulta no chamado, atenção, complexo de ataque à membrana, ou MAC. Esse complexo forma um poro na membrana da célula, através do qual água e íons podem passar, causando assim a destruição dos micro-organismos. Bem, para terminar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os chamados anticorpos monoclonais, ou MAB, sua sigla em inglês. Os anticorpos monoclonais são produzidos, atenção, por um único clone de um único linfócito B, que é clonado e imortalizado, produzindo sempre os mesmos anticorpos, em resposta a um agente patogênico. A existência de anticorpos diferentes para um mesmo agente patogênico torna a resposta pouco efetiva, sendo os anticorpos monoclonais
aqueles considerados os mais eficientes. Os anticorpos monoclonais podem ser utilizados em diversas aplicações, como, por exemplo, na composição de conjuntos de reativos para diagnóstico, em transplantes, numa grande variedade de doenças autoimunes e principalmente na terapia do câncer. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.